E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então sejam bem-vindos à nossa 8ª aula aqui no nosso curso, a nossa 2ª aula aqui de edição. Hoje então a gente vai ver como a gente faz os cortes no nosso vídeo, como a gente pega as melhores partes, apenas as partes que a gente quer que vão para o nosso vídeo, a gente vai ver como a gente faz essa seleção, como a gente faz esses cortes, como a gente junta tudo isso. Então, vamos voltar para o programa. Então pessoal, já estamos aqui no programa, como vocês viram na nossa última aula aqui na nossa barrinha de zoom, eu vou dar um zoom menos aqui, a gente viu que a gente tem todo o nosso vídeo aqui na nossa linha do tempo, só que ele tá como a gente gravou. Quando a gente apertou o REC, quando a gente parou de gravar, tá todo o nosso vídeo ali corrido. Mas tem várias partes que eu tava mexendo com a câmera, não tava bem enquadrado, que eu quero tirar isso, que não serve de muita coisa. Que é como a gente viu no final da nossa última aula. A gente vai ver então como tirar isso agora. Como a gente vai fazer isso? Eu vou dar um zoom maior aqui e lembram que na última aula eu falei que o meu take ele começaria mais ou menos quando as taças elas tocam o chão? Então eu não gostaria que tivesse tudo isso aqui que não me serve de nada no nosso início do nosso clipe. Então o nosso clipe ele começaria mais ou menos aqui. O que que acontece, pessoal? Quando eu tenho a minha agulha aqui vermelha, ele vai me mostrar o ponto desse preview aqui, exatamente o que está nessa agulha vermelha. Então, basicamente, o que está aparecendo ali na tela é o ponto do vídeo que está essa agulha. Então eu vou usar isso aqui mais ou menos para regular o meu ponto de entrada do meu take, que é mais ou menos aqui, ele está mostrando exatamente o que está acontecendo até aqui, e aqui a gente vai fazer o primeiro corte no nosso vídeo. Tem várias formas de a gente fazer isso. Dentro do curso de Premiere eu mostro para vocês como vocês fazem isso de diversas formas possíveis, praticamente todas, e daí vocês escolhem a que mais se adequa à linha de trabalho de vocês, ao quão ágil vocês querem que seja esse processo. Mas aqui, como nas nossas 3 aulas a gente não teria capacidade de fazer tudo isso, eu vou mostrar para vocês 2 formas da gente fazer isso para a gente ver qual é melhor a gente usar em qual situação. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz o corte no nosso vídeo? A gente pode vir aqui e quando a gente vem no início do nosso clipe, vocês veem que o nosso mouse fica com esse sinalzinho aqui de colchetes, não esses colchetes duplos aqui, mas esse simples. Esse simples vai significar que se a gente clicar aqui e a gente arrastar o início desse nosso take de vídeo e a gente colocar até em cima da nossa agulha ou do ponto que a gente quer que pare esse vídeo, ele vai cortar tudo aquilo ali que está naquela seção em branco. Então, se eu soltar, eu tenho essa minha parte agora em preto aqui do meu vídeo, porque isso tudo foi deletado e o meu vídeo vai começar a partir daquele ponto das taças tocando o chão. Bom, pessoal, eu vou dar um Command Z, Ctrl Z se tu está no Windows, e vamos voltar aqui com a nossa agulha no nosso ponto que a gente gostaria de que começasse o nosso clipe, porque tem outra forma da gente fazer isso. A gente viu que essa peça aqui é uma peça única de vídeo, porque é um vídeo 1, é o momento que eu apertei o REC, é o momento que eu parei. Porém, se eu vier aqui na minha ferramenta de Blade, que é a minha ferramenta do giletezinho aqui, e eu colocar em qualquer ponto aqui que eu quiser, ó, quando eu tô arrastando, vocês conseguem ver que tem uma marquinha ali, ó, e eu for clicando, vocês vão vendo que ela vai dividindo esse take de vídeo em vários takes de vídeo. O que que acontece? Eu tô fazendo um corte na sessão ali, por exemplo, vou apertar Command Z aqui, vou desfazer essa minha ação aqui e vou apertar só uma vez aqui no meio. Vocês viram que o vídeo 1, ele é vídeo 1 aqui e aqui. O que que acontece? Eu peguei e cortei esse vídeo no meio e separei em 2 peças esse vídeo, mas ele ainda continua sendo o mesmo vídeo. Então, vou dar um Command Z aqui, já que a gente já tá bem craque nisso, a gente vai vir aqui na nossa Blade Tool, eu vou colocar exatamente em cima da minha agulha, que é o ponto que eu defini aqui que eu gostaria de cortar meu vídeo, eu vou fazer um clique, e a gente conseguiu ver aqui que os clipes se separaram. Ou seja, agora eu vou vir aqui na minha ferramenta de seleção de novo, se a gente clicar aqui a gente tem uma peça de vídeo e aqui a gente tem outra peça de vídeo. Se eu selecionar essa primeira peça, que é tudo que não me interessa, eu poderia apertar Delete e isso também seria deletado. Seria a mesma coisa que a gente fez na ação anterior de encolher o clipe até o ponto que a gente quer que ele comece. Bom, pessoal, então fizemos o primeiro corte, que é onde a gente quer que o nosso vídeo comece. Mas, se a gente reparar que a gente correr essa nossa agulha por todo o clipe, vocês veem que esse clipe aqui fica muito tempo parado, não tem muita coisa interessante. Então eu gostaria só, até o momento, para dar só essa ação aqui para começar o vídeo, que é as taças foram colocadas. Aqui eu quero que pare o meu take. Como eu sei a duração disso? A melhor forma de vocês treinarem isso é vocês colocarem a agulha aqui no início do nosso take, a gente, com a barra de espaço, apertar o play e a gente vê o tempo de duração. Eu pausei aqui de novo porque a gente tem mais ou menos de meio a 1 segundo aqui, que eu acho que é um tempo bom para isso. Como vocês ajustam esse tempo, vocês vão cortando e recortando o vídeo de vocês e vocês vão treinando isso e a gente vai ficando bom nessa questão de tempo. Bom, então cheguei aqui, esse é o ponto final do meu take de vídeo, eu quero que ele termine aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente pode vir aqui com o nosso Blade, a gente vai clicar aqui mais uma vez, então ele vai dividir esse vídeo mais em 2 vezes. Eu já tenho
esse pedaço aqui, volto na minha ferramenta de seleção ali, eu já tenho esse pedaço aqui que eu posso até clicar agora e arrastar e separar isso. Eu já tenho essa seção aqui determinada que é o meu take de vídeo que vai para dentro do meu vídeo final. Então, a partir daí, a gente pode ter várias ações dentro de uma mesma gravação que a gente fez, dependendo de como a gente gravou. Então, a gente pode ver o que mais me interessa aqui. Nesse caso aqui, não tem nada de interessante. Então, eu vou selecionar isso aqui, vou apertar um delete e vou deletar isso e vamos para o nosso próximo take. Eu vou mais aqui para baixo, ó. Eu estou movendo horizontalmente com o meu touchpad, mas vocês podem vir aqui por essa barrinha aqui embaixo, ó, onde eu estou com o mouse, bem aqui, e vocês podem fazer esse movimento horizontal na linha do tempo de vocês. A gente vai seguindo aqui, a gente vai vendo mais ou menos onde essa ação termina, e eu gostaria que essa ação terminasse aqui, ó. À medida, se eu passo essa agulha mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. Lá, se eu passo mais lento, eu vejo aqui, ó, e eu vou fazendo esse ajuste fino. Ó. Quando eu acho que tem esse momento de colocado aqui na mesa, eu acho que esse take ele tem que encerrar. Porém, pessoal, eu vou dar um zoom out aqui, ó, eu vou diminuir esse meu zoom aqui. Vocês conseguem ver que esse take é bem comprido, ou seja, tem bastante coisa aqui acontecendo, mais ações nele. Nesse momento, eu não vou pegar meu colchete simples e vou diminuir todo o meu take. Por quê? Porque eu estaria deletando tudo que vem depois e tem coisas ali que eu quero usar. Então, aqui a gente utilizaria o nosso Blade Tool. Eu vejo o meu momento final aqui do take, que é ele colocando aqui na mesa. Esse é o momento final. E vocês viram que a gente tem o trabalho de pegar o Blade Tool, selecionar ele aqui com B, clicar aqui e cortar. Vou voltar para minha ferramenta de seleção, vou dar um Command Z para desfazer essa ação, e a gente tem um comando no nosso teclado onde a gente pode fazer isso tudo numa ação só, que é Command contra barra. Ele automaticamente faz esse corte para a gente, em vez da gente ir lá selecionar o nosso Blade Tool e cortar, a gente tem esse comando de corte. Então, aqui eu já tenho uma outra seção do meu vídeo pronta, eu vou dar uma separadinha nessa seção aqui e vou ver o que mais me interessa aqui, ó. Tô varrendo aí na minha linha do tempo aqui. Ó, eu acho que esse momento aqui é legal. Então, vou escolher meu ponto de início de novo. Aqui eu acho que é o meu ponto de início do meu próximo take. E como eu já passei por aqui e vi que não tem nada interessante, eu pego e diminuo isso aqui até aqui. Então vocês viram que a gente está usando de dois métodos de cortes para escolher as nossas melhores sessões. Bom, agora vamos entrar na parte de como é que eu escolho as melhores partes. Qual parte que eu julgo ser melhor? Isso, à medida que vocês vão editando, vocês vão ganhando essa percepção de o que vai e o que não vai no vídeo final de vocês. É basicamente como pensa em uma sessão fotográfica. Fotógrafos às vezes tiram 100 fotos e dessas 100 fotos vão 3 para o cliente, não vão todas as 100 fotos. Basicamente aqui no vídeo a gente também está fazendo esse trabalho de seleção, que são as nossas 100 fotos, aqui a nossa linha do tempo bruta, e a gente vai selecionar algumas pequenas partes desse vídeo, algumas pequenas fotos dessa sessão para entregar no nosso vídeo final. Então aqui, pessoal, se vocês verem, ó, eu vou pegar aqui essa ação aqui e vou cortar ela mais uma vez de forma bem simples aqui, bem curta. Vou dar o meu Command contra barra aqui, fiz mais um corte. E vou seguindo, ó, tem mais essa parte aqui selecionada, aí eu vou seguindo, isso aqui ainda continua na mesma ação, nada interessante disso aqui pra mim. Ó, aqui mudou a ação, ó, aqui ele vai colocar o saca-rolha ali. Não sei se é interessante, mas a gente pode ver aqui, ó, selecionei o meu ponto de entrada aqui, depois a gente vê, a gente pode também fazer uma segunda passagem desses cortes e ver o que fica e ver o que sai. Por enquanto a gente vai fazer isso de forma mais bruta ali, pra gente ir meio que ir decupando os nossos arquivos de vídeo, essa palavra que a gente usa, que é a mesma forma como a gente vai selecionando as primeiras passagens de fotos, a gente vai vendo o que não presta. Então a gente vai aqui, a gente deleta e a gente começa aqui e vê toda a duração do meu take, ó. Eu vou ver, eu acho que todo esse movimento aqui eu vou utilizar, então eu vou pegar aqui, ó, como esse aqui é o final do meu take, eu vejo o que tem mais para ali, ó, não tem nada de interessante. Então eu vejo qual é o ponto final do meu vídeo e aqui sim eu posso fazer a mesma ação que a gente estava fazendo, que é diminuir o meu vídeo aqui. E vamos para o nosso vídeo 3. Tem mais ou menos 29 vídeos assim aqui e a gente vai seguir esse processo juntos aqui. Mais uma vez, estou vendo onde a ação começa aqui, ó. Ela começa mais ou menos aqui. Vou pegar e vou diminuir tudo aqui que não me interessa. Aí eu vou ver qual é a minha duração da minha ação. Eu acho que até ele sacar essa rolha é uma ação completa. Nessa ação completa, eu normalmente faço a minha escolha de isso é um take completo, isso é um pedaço de vídeo. Então a gente vai dar um Command contra barra para cortar aqui. Eu tenho o meu pedaço de vídeo aqui. Agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Vou dar um zoom out aqui para a gente ver. Vocês notam que assim como uma seleção de fotos, a seleção de vídeos, vocês conseguem ver que esses gaps aqui, que estão ficando essas partes pretas no nosso vídeo, é onde tinha vídeo e a gente tirou tudo que não prestava.
tava. Então ficou esses espaços vazios. Vocês conseguem ver que esses espaços vazios são muito maiores do que os takes que ficaram, porque a gente está selecionando daquelas 100 fotos as 3 fotos. Então, basicamente, nosso vídeo, depois de fazer toda uma seleção, a gente vai ficar com muitos espaços vazios, ou seja, a gente está pegando o melhor do nosso vídeo. E aí depois a gente junta tudo isso. Vamos fazer em alguns takes juntos aqui de forma um pouquinho corrida, pessoal, para a gente ver aqui o que é interessante sair, o que é interessante ficar juntos. Vamos fazer essa decisão juntos aqui para a gente ver se a gente pega bem o que é o meu critério para escolher o que de um take fica e o que de um take sai. Por exemplo, aqui, ó, a gente sempre vai querer pensar na ação. Ó. Aqui não tem ação nenhuma acontecendo, mas tem ação aqui, ó, dele servindo. Então eu vou cortar bem na ação. Eu acho que o meu take tem que começar aqui, como a gente viu. Vou diminuir todo esse meu take até aqui. Então ele começou aqui na ação, pessoal. Ó, serviu um pouco do vinho. Não vou deixar ele servindo o vinho inteiro, porque senão ficaria muito monótono. Nosso vídeo ficaria muito arrastado. Então eu já vou dar o meu comando de contrabarra aqui para cortar nessa ação. E aqui também tem uma questão bem curiosa, pessoal. Vocês viram que a gente pode tanto ver o que está acontecendo lá no meu vídeo com a minha agulha aqui em cima, ou a gente poderia, no momento que a gente pega esse movimento de colchetes, a gente clica e a gente começa a arrastar, não mostra mais o que está aparecendo aqui na parte da nossa agulha, não mostra mais o que está acontecendo aqui. Quando a gente clica aqui e a gente arrasta, está mostrando o segundo que a gente está nesse movimento de arrastar aqui. Então, pessoal, vamos supor o seguinte, ó. Peguei essa minha parte aqui dele servindo essa primeira taça. Já tenho esse movimento isolado aqui. Quero ver onde começa o meu próximo take. Em vez de eu ir também com a minha agulha, que também seria uma forma da gente fazer, ó. Quero que ele... Ó, vi que esse take ele teria que começar aqui. Eu poderia ver isso de uma outra forma. Como assim? Eu poderia deixar minha agulha aqui e para agilizar esse processo, eu vou clicar aqui no meu colchetes e vou arrastar e vou ver no meu vídeo até onde eu quero que ele comece. Por exemplo, ó, cheguei aqui, aqui é onde eu quero que ele comece. Então eu já posso soltar aqui e o meu vídeo, o meu corte aqui dessa parte aqui já está feita. Então a gente já tem o nosso ponto de início aqui. Eu só vejo mais uma vez agora com a agulha, né? Vejo aqui, ó, eu acho que essa duração aqui de take está mais ou menos parecida com a da primeira taça. A gente quer essa harmonia. Então, como de contrabarra, a gente cortou. Só que eu vejo que tem mais coisas aqui nesse take, provavelmente. Então eu vou pegar o meu colchetes, sem a minha agulha mesmo, eu vou vendo o que mais de interessante tem nesse take, já fazendo esse movimento de corte. Ou seja, a partir do corte que a gente deu ali da ação, né, a gente tem esse take separado e esse take aqui separado, a gente vai ver o que mais que presta e o que mais que não presta. Ó. Por exemplo, aqui eu estou procurando uma ação, ó, a gente tem aquela ação de pegada que eu lembro. Ó, não tem espaço ali o suficiente. A gente pode ir arrastando aqui que ele vai indo automaticamente para frente, mas o que eu gosto de fazer, pessoal, para ter um controle bom é, eu paro de cortar meu take, eu arrasto, eu ajusto o que eu estou vendo na minha tela, e aí eu volto a fazer esse corte aqui para a gente ver melhor o que está acontecendo na nossa linha do tempo. Por exemplo, ó, veja aqui, ó, o movimento de pegada, a gente ameaça várias vezes, até tem que cuidar com isso, para deixar só o movimento certo, ó. A gente deixa o início desse movimento aqui, e eu vejo aqui no final o que não me interessa, e eu vou tirando também da parte final desse take, quando tiramos as taças aqui e temos mais uma vez esse nosso take. Eu acho que de movimento de corte a gente já está bem acostumado agora, e agora a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, o nosso movimento da carne ali, ó. A gente tem esse movimento aqui quase que completo, mas aqui eu vi que segura muito tempo esse take, então eu vou diminuir esse final aqui porque eu acho que está muito lento, assim, tá? Ó, e a gente até poderia diminuir um pouquinho do início também. Como eu posso ver se esse tempo ele dura de mais ou de menos, eu dou play no meu vídeo e eu vejo assim, ó, acho que essa duração desse take sozinho tá ótimo. Se eu acho que tá bom ou ruim ou ainda não tenho certeza, volta com a agulha ali no início e dá play de novo e fica vendo qual é o tempo melhor para isso. Agora eu acho que a gente tá bem treinadinho nessa questão de cortes. Eu vou cortar o resto do meu vídeo aqui de forma bem rapidinha, num time-lapse, e a gente volta para conversar. Pessoal, dei uma paradinha para vocês verem o tamanho desse take aqui, por exemplo, eu vou dar play. Olha o tempo de duração desse take aqui. A gente estava tentando acertar o tempo do fogo, o tempo da panela. Vocês viram que demora um pouco esse take? O que acontece aqui, pessoal? Lembrem, cortem sempre segundos antes da ação e segundos depois dessa ação ter acontecido. Aqui é um ótimo exemplo para a gente ver isso, para fazer um bom ritmo de vídeo. Ó, o fogo apareceu ali, volto alguns segundos aqui antes, faço o meu corte, vou ali uns segundos depois do fogo até abrir essa cena e corto uns segundos depois. Então a gente tem só a nossa ação do nosso fogo sendo aceso, que é um take mais informativo. Vamos continuando.
Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso último take do nosso vídeo e eu vou dar um zoom out aqui pra gente reforçar o que a gente falou lá. Vocês viram que eu selecionei tudo o que eu queria, todas as ações do meu vídeo, tudo que a gente bolou lá com César. Ó, César, tu vai fazer esse movimento, eu vou gravar isso. Então, são só ações pequenas. Se a gente parar pra pensar, são ações que duram 2, 3 segundos no máximo. E a gente gravou por mais tempo, takes de 20, 30 segundos. Então, a gente basicamente tira somente 10% do que a gente gravou. E a gente consegue observar isso, pessoal, aqui. Vocês conseguem ver que minha seleção de takes, ela tá muito menor do que a minha linha do tempo. O exemplo disso é os espaços que ficam aqui entre um take e outro, são bem grandes. Como é que a gente tira esses espaços agora? Porque a gente quer juntar tudo isso numa parte só. Ou seja, se a gente exportasse o nosso vídeo como ele aparece aqui, ele ia exportar esse take, todo esse espaço em preto, todo esse take em espaço em preto, ou seja, ia fazer vários gaps e a gente quer juntar todos esses nossos takes. E como a gente vai fazer para deletar todos esses gaps, todas essas partes em branco? Primeiro a gente vai selecionar todos os nossos clips, a gente vai vir aqui na guia Edit, aqui em cima, e a gente vai colocar aqui, ó, Delete Gaps, ou seja, ele vai deletar todos os espaços em brancos e olha o que vai acontecer. Todos os nossos takes, vou dar um zoom in aqui, todos os nossos takes estão coladinhos um no outro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido o nosso princípio mais primordial do vídeo, que é o corte. É basicamente a gente selecionar o que vai e o que fica. Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar da nossa música e como a gente vai dar todo o tom que a gente quer dar para esse vídeo, agora que a gente já selecionou o que vai ser o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham entendido os princípios de corte, que isso esteja bem fixado, porque é um dos fundamentos da edição de vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a nossa próxima aula.